Olá, meu nome é Naurican Lacerda e essa é a série de videoaulas do Programa de Capacitação do Colégio Registral Imobiliário de Santa Catarina. O tema dessa primeira videoaula é a Introdução à Atividade Notarial e Registral. A meta dessa primeira videoaula é falar a respeito dos fundamentos jurídicos da nossa atividade e as principais atribuições do serviço notarial e registral, distinguindo quais são as competências de cada tipo de serventia, cada tipo de cartório, distinguindo quais atribuições do tabelionato de notas, do registro de imóveis, do registro de títulos e documentos, do registro civil das pessoas jurídicas e do registro civil das pessoas naturais. A nossa atividade ela tem como fundamento maior a Constituição Federal, como todo o nosso ordenamento jurídico. Nosso ordenamento jurídico ele é estruturado de forma hierárquica. No topo dessa hierarquia, nós temos a Constituição Federal, que diz a forma que o nosso Estado ele é estruturado e como são elaboradas as leis, quais são as principais normas e quais são as principais regras referentes a qualquer atividade do Estado e os limites da própria atividade privada e a regulação entre o público e o privado. A atividade notarial e registral não foge a essa estrutura, ela está inserida nessa estrutura. Então, como norma principal da nossa atividade está a Constituição Federal. E dentro da Constituição Federal, nós temos normas gerais que se aplicam a qualquer atividade do serviço público ou até atividade privada. No artigo 5º, por exemplo, nós temos normas muito importantes, como a que diz que ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. A atividade notarial e registral segue, como toda outra atividade, essa norma. Qualquer exigência que nós fazemos, nós temos que dar a fundamentação legal, porque o nosso usuário não é obrigado a fazer nada se não houver uma determinação legal nesse sentido. Nós temos também, regulando a nossa atividade, os artigos 37 e seguintes da Constituição Federal. E o principal artigo que é específico da nossa atividade é o artigo 236 da Constituição Federal. É nele que está estabelecido o regime privado, está estabelecido que a norma federal, a norma irá regular a nossa atividade, é exatamente a Lei 8935. Nesse artigo também que está determinada a obrigatoriedade de se realizar concurso público para que seja delegada a atividade notarial e registral, para que alguém seja titular de uma serventia. O caput determina que os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. O caput é muito importante porque deixa bem claro que o exercício da nossa atividade se dá pelo regime privado, ou seja, tem o intuito de lucro aquele que é delegatário ao perceber os emolumentos, pois a atividade dele, esses emolumentos, devem servir para custear todo tipo de despesa e ainda sobrar um montante que serve à remuneração do delegatário e para cobrir os custos, os riscos da atividade. O parágrafo 1º determina que lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. No parágrafo 1º, nós temos clara a determinação de que as nossas atividades são fiscalizadas pelo Poder Judiciário e que a lei federal, na realidade 8935, vai disciplinar não só a nossa responsabilidade, como dos nossos prepostos, que são aqueles nossos colaboradores, que nós temos de contratar para nos auxiliar na execução das nossas atividades. O parágrafo 2º estipula que a lei federal estabelecerá normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Essa lei é a 10.169 de 2000. Ela determina as regras gerais sobre os emolumentos. Ela determina que são os estados que vão fixar esses emolumentos, seguindo a ordem constitucional. Ela determina quais são as regras gerais, que os emolumentos não podem ser fixados em percentual do valor do negócio jurídico, que há a divisão entre atos com conteúdo econômico e atos sem esse conteúdo econômico. O parágrafo 3º determina que o ingresso na atividade notarial de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga sem abertura de concurso de provimento ou de remoção por mais de 6 meses.
O parágrafo 3º é muito importante para a nossa atividade também. É ele que deixa bem claro que o titular de uma serventia extrajudicial alcança esse posto por meio da aprovação no concurso público, que não deveria ser realizado em um tempo superior a 6 meses após a vacância daquele serviço para o qual está prestando aquele certame público. Como já foi dito, vários princípios constitucionais que não falam especialmente da nossa atividade se aplicam a ela, como o artigo 5º da Constituição, o artigo 37, mas nós também temos algumas regras que estão na Constituição que falam, por exemplo, de servidores públicos, mas que não se aplicam à nossa atividade, como a aposentadoria compulsória. Abaixo da Constituição, nós temos as leis, e várias leis se referem à nossa atividade especificamente, e outras também a regulam, mas de forma geral. A 8935, Lei dos Notários e Registradores, que eu já mencionei, ela fala a respeito da nossa atividade e das principais características dessa atividade. A Lei 6.015 fala a respeito dos registros públicos, então ela regula principalmente os registros públicos, que são o registro de imóveis, o registro civil das pessoas naturais, o registro de títulos e documentos e o registro civil das pessoas jurídicas, que hoje o Código Civil já não traz mais essa denominação de registro civil, de comércio, né, de sociedade civil, mas a nomenclatura da Lei 6.015 anterior ao atual Código Civil ainda mantém essa nomenclatura. Nós temos a Lei 7433, que disciplina as escrituras sobre imóveis. Nós temos a Lei 4591, que é a Lei dos Condomínios e Incorporações. Temos a 6766, que fala do parcelamento urbano. A Lei 9492, que é específica do protesto. Essas são leis específicas da nossa atividade. Como já foi dito, nós temos leis gerais que não dizem respeito somente à nossa atividade, mas que influenciam e que são muito importantes para os atos que nós realizamos, como o Código Civil, que é importantíssimo para toda atividade notarial registral. O artigo 108, por exemplo, ele determina a obrigatoriedade da escritura pública nas transações que se referem a imóveis ou direitos reais relativos a imóveis, cujo valor seja superior a 30 salários mínimos. Nós temos o artigo 215 do Código Civil, que traz os principais requisitos da escritura pública. Nós temos o artigo 1225, que elenca os direitos reais. Outra lei muito importante para a nossa atividade é a Lei da Seguridade Social, a Lei 8.212 de 1991. Abaixo das leis, nós temos os regulamentos, que visam a tornar factível a atuação da lei, visam a regular a atuação da lei. Nós temos o Decreto 93.240 de 86, que regula a Lei 7433, o Decreto 3.048 de 1999, que é o Regulamento da Seguridade Social, que regulamenta a 8.212. Nós temos o Código de Normas dos Estados e as instruções normativas da Receita Federal, por exemplo. Como já foi dito, a Lei 8935 de 94 é a principal lei específica da nossa atividade, em conjunto com a Lei Geral de Emolumentos, a 10.169. Essa Lei 8935, ela determina quais as atribuições de cada espécie de serventia. O artigo 1º diz que os serviços notariais de registro são os de organização técnica e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Esse artigo 1º diz a nossa finalidade. Para que a gente serve? Esses são os objetivos que nós procuramos alcançar sempre que estamos realizando um ato notarial de registro. O artigo 3º determina que notário ou tabelião e oficial de registro ou registrador são profissionais do direito, dotados de fé pública a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro. Ou seja, nós somos profissionais do direito. Nós somos dotados de fé pública para que possamos realizar os nossos atos. E esse artigo também traz como sinônimos notário ou tabelião, oficial de registro ou registrador, mas eles não se confundem. O notário não se confunde com o registrador, nem o tabelião com o oficial de registro. O artigo 5º da Lei 8935 traz as diversas especialidades. Ele especifica que os titulares de serviços notarais e de registro são, primeiro, os tabeliães de notas, que são aqueles responsáveis, por exemplo, por autenticar cópia de documentos, reconhecer firmas, lavrar procurações públicas ou escrituras públicas, lavrar atas notariais. O inciso 2º
fala dos tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos. Nós não temos essa especialidade aqui em Santa Catarina dessa forma como determina a lei. Porque o nosso Código de Organização Judiciária não traz essa especialidade como essas atribuições para os serviços notariais e de registro. Então, quando não há essa atribuição de forma específica, de forma determinada, continuam responsáveis para lavrar os atos referentes a contratos marítimos os tabeliães de notas. O registro de contratos marítimos, nós não temos nenhuma serventia que tenha essa competência aqui no estado de Santa Catarina. O inciso 3º traz os tabeliães de protesto de títulos. São responsáveis pela lavratura dos protestos, pela intimação para pagamento, para emissão de certidão e demais atribuições que traz a 8935 e a Lei 9492. No inciso 4, nós temos oficiais de registro de imóveis, que são responsáveis para registrar os atos concernentes aos registros de imóveis e demais atos cujas atribuições estão na própria 6.015 e na 8935. O artigo 5º da Lei 8935 traz as diversas especialidades da atividade notarial e registral, que são os tabeliães de notas, os tabeliães oficiais de registro de contratos marítimos, os tabeliães de protesto de títulos, os oficiais de registro de imóveis, os oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas, os oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e tutelas, e no 7º, os oficiais de registro de distribuição. Logo a seguir, a lei traz detalhadamente quais são as atribuições de cada uma dessas especialidades, conforme nós veremos na segunda parte dessa videoaula.